Olá, gente querida, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Estamos aí na nossa última aula na matéria Introdução Bíblica ou Bibliologia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus com toda sorte de bênçãos. Que essa aula seja uma bênção para as nossas vidas. E antes, como sempre fazemos, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Amém? Pai querido, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso. Ah, Senhor, como Tu és lindo, Senhor. Como Tu és digno, Senhor, de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Pai, Tu és o nosso mestre. Senhor Espírito Santo, faz aqui a Tua vontade, hoje, sempre, em nome de Jesus. Nos ajude, nos capacite, Senhor. Pai amado, a entender, a compreender todo o Teu querer, toda a Tua vontade para as nossas vidas. Oramos, Pai, e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Então, na nossa última aula, com essa matéria, nós continuamos aqui falando sobre a importância da Bíblia, né? Nós falamos sobre a importância da Bíblia nos ensinando a respeito do arrependimento, nos ensinando a nos relacionar, né, com o nosso próximo, e também a importância da Bíblia em nossas vidas, irmãos, em relação às frustrações causadas pelas derrotas que o levam a concluir que a vida não tem sentido, né? Às vezes passamos, sim, por dias difíceis, não são exatamente como aquilo que você pensou, imaginou, né? De certa forma, em algum momento a gente passa por algumas derrotas em nossas vidas, aquilo que pensamos ser derrotas, né? Mas aí vem o Senhor, através da sua palavra, e nos ensina que a vida é muito mais que isso, que o nosso Deus nos ensinará a ter vitória, a romper a cada manhã que Ele está conosco, ao romper de cada manhã, que o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para todo sempre, que Ele é fiel, né? É impossível que Deus minta. A fidelidade do Senhor nos cerca, né? A sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos e se faz nova a cada manhã. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. A Bíblia tem a única resposta adequada a cada um desses problemas. A Bíblia é importante porque conduz o homem condenado ao Redentor, o sofredor ao único confortador que pode resolver suas necessidades. Somente a Bíblia apresenta soluções aos dois grandes obstáculos do homem: seus erros ou más ações e a sempre presente possibilidade da morte que o destruirá. A Bíblia é importante como livro de conhecimento, como livro de filosofia. A Bíblia dá a única explicação satisfatória do ser humano e seu destino. Como livro de psicologia, a Bíblia proporciona uma explanação verdadeira da personalidade. A Bíblia não vai mentir, a Bíblia vai mostrar quem nós somos realmente. Personalidade humana e a única solução adequada para os seus problemas. Como livro de história, a Bíblia antecipa qualquer outro trabalho de história e contém a única profecia plausível do final da história. Como livro de ciências, a Bíblia fornece a verdadeira explicação da origem do mundo e uma declaração precisa e clara da fonte de operação da natureza. A Bíblia não tem por finalidade, todavia, ser usada como livro de história, nem disputar ou estabelecer teorias modernas de ciência. A Bíblia é o livro da redenção que esclarece ao homem como reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo.
verdadeiramente é o livro dos livros, o maior livro do mundo. A importância da Bíblia encontra-se revelada na descrição de sua natureza. Tem Deus por seu autor, a salvação como finalidade e a verdade sem qualquer mistura de erro como seu assunto. Jesus Cristo é o critério pelo qual a Bíblia deve ser interpretada. Bíblia, um livro sem igual. A Bíblia contém verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos. Jamais, jamais, gente. Ninguém poderia ter escrito sobre a criação do universo sem que Deus lhe houvesse revelado. Jesus deu testemunho a respeito da inspiração da Bíblia. Leia Lucas 24, no versículo 27. Você conhece a Bíblia? A Bíblia contém 31 mil versículos e 1.189 capítulos. O maior livro da Bíblia é Salmos, com 150 capítulos. O menor livro da Bíblia é 2 João. O maior capítulo é Salmos 119. O menor capítulo é Salmos 117. Foram usados 13 idiomas para escrever a Bíblia: hebraico, grego e aramaico. O livro central é Salmos. O versículo central é Salmos 118. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, entregou seu único Filho por um amor incondicional, inexplicável, que nenhum de nós merecíamos. Sem dúvida, a Bíblia é uma biblioteca extraordinária. Mais que isso, é lâmpada para os meus pés. Uma sugestão importante: momento devocional. O momento devocional, também conhecido como hora silenciosa ou hora tranquila, é talvez a parte mais importante do seu dia como cristão. O devocional consiste em você separar um tempo diário para oração, leitura e meditação da palavra de Deus, visando aplicar o que você aprendeu na sua vida. Quando você se disciplinar em realizar seu devocional diário, descobrirá que cada área da sua vida e os seus pensamentos mudarão. Sua vida de oração será motivada. Sua leitura da Bíblia ganhará novo significado. Seus motivos, seus alvos serão levados. Você encontrará a rocha firme dos momentos de provação. Despertará seu desejo de ganhar almas. Sua conduta cristã será bem definida. Portanto, o nosso objetivo principal é ajudar e encorajá-lo a estabelecer um momento devocional em sua vida. Objetivo do momento devocional. O propósito do momento devocional é atender às necessidades de crescimento espiritual na vida do cristão, de tal maneira que ele aprenda a arte de conduzir a sua própria pesquisa da Bíblia. Material necessário, lugar reservado e tranquilo, horário definido, Bíblia, lápis ou caneta, agenda, benefícios do momento devocional. Disciplina na leitura da Bíblia. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler Salmos, capítulo 1, versículo 2. Estamos caminhando para o final dessa matéria. Que Jesus te abençoe, fique firme, porque a gente estava só numa introdução bíblica e vamos entrar agora em matérias muito importantes e maravilhosas para as nossas vidas. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia
e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Motivo maravilhoso, né? Para você e eu lermos a palavra de Deus e meditarmos na palavra do Senhor. Eu também quero ler aqui Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Às vezes as pessoas ficam perguntando o que eu faço para mudar a minha vida financeira, para prosperar nos meus caminhos. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Então você fará prosperar. Quando você medita de dia e de noite, não é só ler, é meditar, é refletir, é pensar, é analisar, é estudar. Você então vai fazer prosperar o teu caminho. E tão prudentemente te conduzirás. Vida cristã equilibrada. Mais Bíblia, menos pecado. Nós somos pecadores, nós sabemos disso. Mas quanto mais Bíblia, quanto mais buscarmos, mais teremos força contra o pecado. Vida de comunhão com Deus, disciplina na oração, buscar orientações de Deus para diversas áreas da vida, tratamento terapêutico, desabafo com Deus. Você vai lendo a palavra, você vai entrando em oração, você vai falando com teu Deus, você vai desabafando sua vida diante do Senhor. Possibilidade de elaborar seus próprios estudos bíblicos. Sugestão para a hora silenciosa. Ore, pedindo que Deus ajude a entender e aplicar a passagem. Salmos 119, versículo 18. Vamos ler Salmos 119. Versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então é importante que você faça essa oração. Leia a palavra de Deus, o texto determinado para aquele dia. Medite no que você leu. Procure descobrir qual a verdade central do texto. Transforme isso numa frase. Apliquem as verdades à sua vida. Use o pronome pessoal na primeira pessoa. Eu preciso, eu dependo, eu necessito de Deus. Se tiver qualquer dificuldade em achar uma aplicação para a sua vida, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Há algum exemplo para eu seguir? Há algum mandamento para eu obedecer? Há algum pecado pelo qual devo pedir perdão? Há alguma promessa cujo cumprimento eu devo pedir? O que o escritor está dizendo? Como posso aplicar o que li na minha vida hoje? Então a gente aprende fazendo perguntas. Perguntando é que a gente vai aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Quanto mais a gente pergunta, mais o Senhor vai se revelar a nós, mais o Senhor vai trazer coisas maravilhosíssimas para mim e para a tua vida. A palavra de Deus dura para sempre. Mateus 24, 35. Mateus, capítulo 24. O seu versículo 35 nos diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. Ela não envelhece, não fica ultrapassada. Os seus ensinamentos, que foram bênçãos na vida das pessoas em gerações passadas, são as mesmas que nos garantem a vida de gerações passadas. São as mesmas que nos garantem a vitória no tempo presente.
Aconteça o que acontecer, a Bíblia continuará sendo sempre a boca de Deus falando a nós. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Quando nós estamos alicerçados na palavra, na presença do Senhor, nos mantemos puros, de forma a não pecarmos contra Deus. Salmos 119, no seu versículo 9, também vamos ler o 11. Salmos 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que lindo. Nossos caminhos, e nos dá entendimento, ilumina nossa mente e nos concede sabedoria. Que a sua palavra resplandeça cada dia em nossas vidas. Se a palavra de Deus não me basta, nada mais me basta. Para encerrar com vocês, eu quero falar da tradução de João Ferreira de Almeida, a primeira tradução completa da Bíblia para a língua portuguesa. É resultado do trabalho de um pastor português protestante chamado João Ferreira de Almeida, nascido em Portugal em 1628, tornou-se pastor em 1645, foi enviado como missionário entre os povos de fala portuguesa na Indonésia. Em 1681, concluiu a primeira edição do Novo Testamento. Morreu em 1691, tendo traduzido o Antigo Testamento até o capítulo 48 de Ezequiel. A partir daí, discípulos seus, missionários da Liga Holandesa de Missões, se encarregaram de completar a obra, a qual foi concluída entre 1748 e 1753 na Batávia, atual ilha de Java, Indonésia. Essa tradução não continha os livros apócrifos. A partir daí, muitas revisões têm sido feitas ao texto original de Almeida, em virtude do dinamismo que permeia o desenvolvimento da língua. 1898, foi feita uma tradução revista e corrigida, na qual foi incluída em Apocalipse 22:14 a expressão "no sangue do Cordeiro", para harmonizar com Apocalipse 7:14. Em 1948, com as dificuldades e transtornos provocados pela Segunda Guerra Mundial, os cristãos brasileiros, que até então importavam Bíblias de outros países, surgiu a iniciativa de se produzir a Bíblia aqui em nosso país. Assim nascia a Sociedade Bíblica do Brasil, a primeira editora a publicar a Bíblia produzida em solo brasileiro. 1959, revisões de Almeida. Em 1988, a Bíblia na linguagem de hoje. Tradução empreendida pela Sociedade Bíblica do Brasil, a qual publicou o Novo Testamento em 1973 e a Bíblia completa em 1988. A proposta desse texto é a comunicação ao leitor da Bíblia em linguagem popular. Nesse texto, as medidas e calendários já são dados nos seus equivalentes modernos. Ano de 2000, foi lançada uma revisão sob o título Nova Tradução na Linguagem de Hoje. 2001, nova versão internacional, NVI, publicada pela editora Vida e pela Sociedade Bíblica Internacional. Tem sido elogiado pela clareza do texto. 2007, Bíblia Almeida, século XXI.
As principais críticas a esta versão são excessivo conservadorismo teológico presente nas introduções dos livros e no uso não inclusivo da palavra homem, para se referir à totalidade da espécie humana, homem e mulher. Queridos, a gente encerra por aqui essa matéria. Deus te abençoe. Boa prova para vocês. Fiquem firmes. Vamos começar uma nova matéria. Nosso próximo estudo é o estudo sobre Deus, depois sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Maravilhosas matérias. Maravilhosas, maravilhosas. Vamos aproveitar, né, primeiro, e nos aprofundar na palavra de Deus, buscando cada dia mais. Termino repetindo essa frase: se a palavra de Deus não nos basta, nada mais nos basta. Amo vocês, fiquem com Deus, Jesus te abençoe e até a nossa próxima aula, nossa próxima matéria, em nome de Jesus. A paz a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.